Senhor nosso Deus, te agradecemos porque terminamos mais uma semana na tua companhia. Começamos as horas sagradas do sábado na tua presença. Esteja conosco, dá-nos descanso físico, mental e espiritual, e que seja um dia de paz a todos nós e aos nossos familiares. Esteja conosco nesta hora. Faça com que a exposição que será apresentada a seguir, ela encontre espaço em nossa mente, em nosso coração, e consolide as convicções que temos do Senhor como Criador e mantenedor de tudo no universo e a vida. Nos entregamos em tuas mãos nessa hora e o fazemos em nome de Jesus. Eu convido o professor Naor, que vai fazer a leitura com o tema desta noite. Também, em respeito às pessoas que estão nos visitando, o professor Naor é geólogo, tem a formação na área de engenharia também, e é um profundo conhecedor do tema que vai nos apresentar. É um indivíduo com uma vida acadêmica profícua, com edição de livros voltados a essa apresentação que ele faz, com um aspecto muito profundo. Até recomendo depois você tomar conhecimento dessa literatura, e é muito bom para aprofundarmos o nosso conhecimento e as nossas convicções nesse aspecto, de enxergar o mundo por essa ótica criacionista. Naor, a palavra é sua, você busca com sabedoria como sempre tem feito. No princípio criou Deus os céus e a terra. E havendo Deus terminado no sétimo dia sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus no dia sétimo e o santificou. Feliz sábado. Para nós adventistas, o sábado já começou no pôr do sol. E então já terminará amanhã no pôr do sol. É uma alegria muito grande participar desse momento aqui em São Carlos. Agradeço ao Humberto pelo convite. Amanhã é dia 22, já é o dia 22, e é uma data importante para nós adventistas, 22 de outubro. Esse é um sábado que, creio eu, ele tem sido observado por um povo remanescente ao longo de toda a história. Nos mais de 300 mil sábados, desde o primeiro Éden até hoje, o sábado sempre foi guardado por um remanescente de maneira contínua e ininterrupta. Mas temos um outro motivo para comemorar. Vocês podem perceber, já estava realmente aqui no início, estamos completando neste ano 50 anos da criação da sociedade criacionista brasileira. Seria muito bom se o Dr. Luiz estivesse aqui, fundador, e continuar à frente dessa sociedade. Ele está com 92 anos, mais lúcido, produzindo muito. Então, que Deus continue abençoando seus esforços. Com certeza, os frutos são muitos, só serão compreendidos verdadeiramente na eternidade. Então, dia 22 de outubro, está sendo comemorado neste ano o Dia Mundial do Criacionismo. Bem, quando se fala em criacionismo, nós temos a impressão que vamos lidar apenas com as evidências do projetista, do Criador, ao estudarmos a atual biodiversidade, a complexidade dos organismos. Então,
nós exaltamos a Deus, o projetista original, e mantenedor também. Mas existe algo muito importante. Estranhamente, a criação sofreu realmente uma interrupção por ocasião de uma grande catástrofe. Eu quero comentar alguma coisa sobre os fósseis. A verdadeira origem dos fósseis. Por que eu falo verdadeira origem? Porque, infelizmente, aquilo que é apresentado pela mídia, de modo geral, com muita ênfase, e por boa parte dos cientistas, é uma visão, creio eu, equivocada, biblicamente, filosoficamente, historicamente e cientificamente. Quando se fala em fósseis, qual o significado da palavra fóssil? Enterrado. E isso normalmente coloca todo o peso sobre o significado verdadeiro dos fósseis. Eles foram enterrados, eles foram soterrados, eles foram sepultados. Senão eles não existiriam. Muito bem, vamos olhar aqui no cenário que alguns já tiveram a oportunidade de conhecer. Aqui no Museu Nacional dos Dinossauros, no Arizona. São vários ossos, estão desarticulados, mas nessa formação geológica que contém esses ossos, em boa parte do norte dos Estados Unidos, você vai encontrar pelo menos 10 esqueletos completos de tiranossauro. Então, mais alguns estão desarticulados. Não importa se ele está completo, seu esqueleto com todos os ossos, ou parte dos ossos, todos eles apresentam o mesmo grau de preservação. Todos. Mostrando que não houve nenhum ataque por decompositores, seres que alimentam organismos, necrófagos que se alimentam de carne. Não. Estão muito bem preservados. E em alguns lugares, conforme o tipo de sedimento que abriga esses fósseis, podemos encontrar a pele dos dinossauros preservada, órgãos internos e, pasmem, matéria orgânica preservada, não fossilizada, não mineralizada. Sim. Então, nesse caso, se dinossauros têm essas características, eles não podem ter milhões de anos. Mas, quando se formaram? Eu falo mais de dinossauros porque são os mais divulgados pela mídia, mas vamos ver que nós encontramos uma variedade muito grande de fósseis. Lá tem um trilobita, é um vertebrado com aqueles 3 lóbulos. Ele é tão complexo geneticamente como um dinossauro e como um ser humano. Libélula, tão delicada, você, quando realmente tem esse inseto em suas mãos, se você tomar cuidado, você pode desfazer a asinha dele, muito delicado. Está perfeitamente preservado, mostrando que um processo não usual, que não ocorre nos dias de hoje, se desenvolveu no passado, preservando de maneira intacta, realmente, esses seres. E hoje fossilizados, petrificados, como realmente um monumento histórico para uma realidade que ocorreu no passado. Eles estão realmente preservados porque foram petrificados. E você vê, inclusive, animais que foram surpreendidos, estavam em posição de nada, coletivamente, e foram soterrados na posição de nada, juntamente com outros. Isso mostra realmente uma súbita morte e um rápido soterramento. Tartarugas em posição de nada foram surpreendidas e soterradas rapidamente. Isso não acontece nos dias de hoje. Se acontece, está certamente ligado a uma catástrofe, a um desastre natural. Aqui tem um grupo de Proceratops, é um pequeno dinossauro pequenininho que tem um bico bem saliente, e é parecido com o Triceratops, só que não tem um chifre, só tem um bico comprido, menor. É uma comunidade, são vários, dando a nítida impressão que uma enxurrada realmente transportou, se depositou num local mais distante de onde eles estavam vivendo. Aí, essa imagem impressionante de um ictiosauro fêmea dando a luz ao filhote. Foi soterrado nesse instante. Ou seja, um atento para a morte e soterramento, praticamente. Tudo instantâneo, muito rápido. Esse aqui morreu feliz, morreu comendo. Está devorando o peixe, aqui à esquerda, menor,
e ele não tem tempo para engolir. Ele é surpreendido por uma sedimentação espessa, né, rápida, e acaba sendo realmente imortalizado nessa posição. Uma ave em posição de agonia, né, com seus detalhes, penas perfeitamente preservados. Todos esses seres aqui certamente foram rapidamente soterrados, não teriam sido preservados. Aí um pequeno, esse deve ser o Mesosaurus brasiliensis, ocorre muito na formação Irati, ou melhor, subgrupo Irati na formação rochosa, que ocorre muito na região de Rio Claro e Piracicaba. Melhor assim, né? Mas não para você. Para ele é novo, porque está na posição intermediária. Não, mas eu vou pôr uma luz focada em você. Ok. Mas seria bom depois da edição colocar as imagens. Elas são mais importantes do que a minha presença, né? Minha pessoa. Muito bem. Esse Mesosaurus é encontrado nessa formação. Se você for viajar de Rio Claro para Piracicaba, algumas pedreiras abandonadas, pega a autorização, entra, pega um martelinho, você vai encontrar vários restos desse pequeno réptil que vivia no passado. E animais grandes, como esse mamute, podem também ser preservados como fósseis. Muito bem. Só que os fósseis têm camadas, nesse mesmo sentido, de baixo para cima eles foram depositados. Então, quando você vê as camadas que contêm fósseis, é uma coisa impressionante. Nós vamos mostrar depois que essas camadas estão em todo o mundo, distribuídas geograficamente por toda a superfície da Terra. E elas têm algo em comum. Boa parte dessas regiões são bacias sedimentares com milhões de quilômetros quadrados de área, milhares de metros de espessura. Se você pudesse fazer um corte vertical dessas camadas e olhar de lá, você chegaria a isso. Mas, em alguns lugares, depois da deposição dessas camadas, simplesmente ocorreu um processo erosivo, por exemplo, Granqueiro. Havia realmente, antes desse quêmio, camadas se sedimentaram, só que em cima de onde está hoje o Granqueiro, existia um Grand Lake, um lago grande. Romperam em alguma das margens, uma erosão violenta ocorreu, erodindo tudo e expondo camadas, como você vê. Essas camadas elas são muito parecidas em quase todos os lugares do mundo. Não está bem horizontal, mas, de modo geral, elas estão bem horizontais. Preste atenção, não precisa ser paleontólogo para entender essa imagem que reflete uma realidade generalizada com relação à distribuição dos fósseis. Ou seja, você tem as camadas plano paralelas. Os contatos são plano paralelo. Aqui tem uma falha, mas aqui são paralelos, ou seja, quando você olha essas camadas, o jogo vai dizer, olha, entre essa camada aqui e essa, existem milhões de anos. Isso significa que antes essa camada se depositou e antes que a próxima depositasse, um intervalo de milhares, centenas de milhares ou mesmo milhões de anos. Isso é impossível. Por quê? Se essa superfície ficasse exposta todo esse tempo, antes de vir a próxima camada cinza aqui, com ossos dinossauros, então haveria formação de um relevo, vales, montanhas, ficaria marcado paleossolos, é facilmente identificado solos antigos, de tal maneira que quando viesse a próxima camada, fosse muito tempo, esse paleorrelevo ficaria preservado, ou seja, os contatos não seriam em plano paralelo. Então, qualquer um pode chegar a isso. O paralelismo dos contatos entre as camadas evidencia rápida superposição, não espaço para milhões de anos. Mas agora, quando eu olho dentro da camada, ou seja, aspectos intercamada, mostram rapidez, superposição. Agora, intracamada, dentro do encontrar fósseis. Então, imagine, esse animal, todos estão inteiros. Esse aqui, por exemplo, ficasse exposto o tempo, milhões de anos, sendo depositado gradualmente. Isso aqui demorou milhões de anos, cada milímetro de sedimento depositado demoraria milhares de anos. Esse bichinho aqui demoraria milhões de anos para ser soterrado.
para ser realmente perto. Peraí, basta alguns dias, poucas semanas para ele se decompor. Os bichinhos poderem desaparecer. Então, aspectos intercamados e a própria existência dos fósseis mostram que não há tempo prolongado. É tudo muito rápido. Senão, não haveria fósseis. Se o tempo fosse milhões de anos, não teria fósseis. Então, você está falando de soterramento rápido, está falando de desastre. Fica, alguns lugares, hoje em dia, eles foram submetidos a desastres naturais. Será que eu encontraria algum lugar tomando hoje fósseis? Olha, tem um candidato aqui. Terremoto tsunami no Japão, 1911. 16 mil pessoas morreram. Está vendo o que aqui? Uma frente de sedimentação. O vídeo é impressionante no helicóptero. Aqui à frente, aqui algumas fábricas. Essa língua de sedimento foi sendo transportada, soterrando tudo pela frente, levando casas, carros, aviões, tudo rapidamente. Agora, eu imagino isso aqui, se tivesse muitos animais, se aqui fosse na África, quem sabe muitos animais seriam soterrados. Conforme a espessura dessa língua aqui, sedimento, poderia, com o tempo, se ninguém mexer, longe da atmosfera do oxigênio, da ação dos necrófagos e decompositores, poderia fossilizar alguma coisa. Mas está limpo já, tudo isso aqui já foi limpo. Já por isso todo tempo. Mas é um lugar, em princípio, se essa língua de sedimentos aqui fosse de 10, 15 metros, que estava mais embaixo, soterrado, com uma certa temperatura, podia se transformar em fósseis. Não tem como falar em fossilização sem rápido soterramento. Rápido soterramento é catastrófico. É um desastre natural. Não é algo que ocorre lentamente durante milhões de anos, de maneira calma e tranquila. Quem diz isso são os cientistas que creem no uniformitarismo, ou seja, que as coisas ocorreram lentamente durante milhões de anos. Mas tem mais aqui uma imagem impressionante. Vocês estão vendo aqui algo que é chocante. Em cima, subindo aqui nas montanhas, vai chegar o vulcão Nevado de Ruiz. Em 1985, teve uma erupção violenta, de madrugada. Essa montanha estava realmente vulcão, coberto por material piroclástico solto, de origem vulcânica, cinzas. De repente, o gelo descongelando devido à pressão, temperatura alta da explosão vulcânica. Esse gelo acabou envolvendo os sedimentos do vulcão e, seguindo esse vale, inundou a cidade de Arbeiro. Aqui embaixo desse sedimento existe 23 mil pessoas mortas. Quem sabe, se ninguém mexeu aqui, se eu tiver aqui uns 20, 30 metros de espessura, é um lugar bastante propício para ter fossilização. Por quê? Houve rápido soterramento. Muito bem. Vamos ao próximo. Uma visão mais ou menos real. Plínio, ele estava vendo o que ocorreu aqui, a uma certa distância, o vulcão Vesúvio, e descreveu algo violento, uma nuvem, temperaturas em torno de 1000 graus Celsius, inundou Pompeia e Herculano, no 79 da série. 16 mil pessoas morreram. É um lugar propício, por quê? Porque ocorreu fossilização. Olha aqui. Dá para você perceber. Isso aqui é uma árvore, um sírio, carnívoro. Mal, perigoso não, é um ser humano em posição de agonia, agonizando. Tem uma imagem emblemática desse incidente mostrando um cão com as costas para baixo, todo torcido,
morrendo, sufocado, em seguida foi sedimentado por essa camada de cinzas que abrangeu uma área muito grande aqui. Então, sim, eles perceberam que havia alguns vazios, restos humanos. Esse vazio tinha o formato de seres humanos. A temperatura foi tão alta, chegou realmente a formar o molde externo desses seres humanos, e de repente desapareceu o material. Esse vazio foi preenchido com gesso, reproduzindo exatamente quem estava na ocasião. Bom, a civilização hoje, sim, tem que estar associada. Perceberam? Bem. Então, os desastres naturais atuais, com mortandade em massa e, em alguns casos, possibilitando a fossilização. Estou vendo aqui as camadas fósseis de maneira bem simples. Vamos imaginar que esse aqui seria o Paleozoico, Mesozoico. Os fósseis são as camadas mais ou menos ordenadas. Em princípio, isso parece favorecer a evolução. Mas não. Vou entender agora. Imagine uma catástrofe. E águas em grande quantidade e outros fenômenos globais estão realmente destruindo os ambientes. Imagine um ambiente onde o relevo mais ou menos acidentado, partes mais altas, partes intermediárias topograficamente e partes mais baixas, com lagos. Então, vamos chamar isso de um zoneamento paleoecológico. Imaginar que a fauna e a flora eram mais bem organizadas do que hoje no passado. Ainda isso pode ser visto hoje. Por exemplo, você tem nos mares vertebrados e outros animais aquáticos que vivem em mares, rios, que habitam as profundezas, chamados bentônicos. Eles ficam lá a vida inteira, embaixo. E aqueles que a gente caminha, entre aspas, nada pela água, vários níveis, são os pelágicos. Então, hoje ainda existe uma certa organização. Você vai numa montanha bem alta, no Himalaia, por exemplo, talvez no Himalaia é muito gelo, mas no lugar onde tem as montanhas mais altas, e um clima mais ameno, vegetações específicas de uma topografia ocorrem. As partes mais altas têm um tipo de vegetação que as partes mais baixas não têm. Alguns tipos de animais habitam só as partes mais altas, rudescem das partes mais altas. Então, esse zoneamento paleoecológico pode ser, zoneamento ecológico, pode ser hoje observado de maneira tênue, mas vamos imaginar que no passado foi de maneira mais forte essa organização. Então, havia um zoneamento paleoecológico. À medida que as águas dessa grande catástrofe, que soterrou os animais, por que eu falo catástrofe? Porque a maioria dos fósseis, 90% são de origem marinha. Então, o mar invadiu as áreas continentais. E, certamente, foi o agente mais importante para o soterramento desses animais, que hoje são fósseis. Muito bem. Então, à medida que essas águas foram realmente inundando as partes mais baixas, soterrando, em seguida as águas subiram, as partes intermediárias foram soterradas, e finalmente as partes mais altas foram alcançadas pelos mega tsunamis, e realmente o produto final é uma certa ordem que reflete essa prévia ordem ou esse ordenamento anterior que eu chamo de zoneamento paleoecológico. Mas é só isso. Uma catástrofe também ocorre sobrevivência do mais apto. Animais e seres mais inteligentes, mais ágeis, com maior mobilidade, eles iriam fugir e seriam os últimos a serem soterrados. Nesse contexto, mamíferos são mais inteligentes, aves têm maior mobilidade, então, tanto aves como mamíferos seriam encontrados nas últimas camadas, as mais superficiais, e é isso que ocorre. Mas existe um terceiro fator: flutuabilidade seletiva. Experimentos já foram feitos, experimento em macaco, cadáveres de mamíferos, aves, répteis, anfíbios, foram colocados no tanque para ver o tempo que a gente ocorria, afundaria nesse tanque e tocaria no fundo. Os últimos a realmente serem mobilizados profundo, no recipiente de vidro, foram aves e mamíferos.
são realmente que flutuam mais tempo do que os outros. É essa sequência que eu encontro no registro fóssil. Então, os três agindo, não de maneira simultânea, mas um ou outro, ou às vezes os dois, pode explicar muito bem o ordenamento razoável que eu tenho nos fósseis. Okay? Eu não preciso de milhões de anos para entender o que ocorreu. Muito bem, esse é o mapa global. O que eu tenho aqui? Aqui nós chamamos de camadas sedimentares fanerozoicas. O que está em verde aqui, azul mais escuro, são regiões onde existem camadas ou bacias fanerozoicas. Professor, para de falar difícil. Faneros do grego visível, zoico vida. Camadas que não têm fósseis. Vocês acham que os fósseis existem apenas em algumas áreas? Ou a distribuição global? Está claro aqui? O que é verde, o que é azul mais escuro, contém fósseis. E uma dessas camadas, essa aqui eu estudei, Bacia do Paraná. Ela tem 1.500.000 km², e ela tem espessura de 7 metros. E parte dela ocorre aqui, mostrando que essa bacia, quando se formou, não havia o Oceano Atlântico, havia o Pangéia. Então, existem várias evidências de que os continentes estavam numa porção só, uma porção seca única. Muito bem. Então, tem uma distribuição global das bacias que contêm fósseis, organismos predominantemente marinhos e extraordinariamente preservados. Então, peraí, você disse que em alguns desastres naturais você teria a possibilidade de ver fósseis. Aqui, toda a superfície da Terra está repleta de fósseis. Então, aqui houve um desastre natural global. Entenderam? Pompeia foi local, aqui foi global. As camadas mostram isso. Deixa eu pegar meu martelinho de geólogo e em cada uma dessas camadas vou encontrar fósseis. Se eu realmente fizer uma perfuração, uma sondagem e coletar as amostras, vou encontrar em vários níveis fósseis. Então, alguma coisa no passado ocorreu que não ocorreu. As mesmas camadas que contêm fósseis em grande quantidade têm essas marcas. São marcas singulares, vermelhas, azuis, conforme o tamanho são maiores, conforme o nível onde elas se encontram nas camadas. Então, às vezes, do lado do fóssil, eu tenho uma estrutura dessa. Que estrutura é essa? Crateras de impacto. Como? Sim, choveu meteoritos na Terra. Olha aqui. Mas parece que choveu mais nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália, na África menos, na América do Sul menos. Não. É que aqui, os cientistas, e aqui, tem mais dinheiro, mais recursos para investigar e descobrir mais crateras de impacto. Mas elas são globais. Espera um pouquinho, então, ao mesmo tempo que as águas estavam levando animais, soterrando os animais, estava caindo meteoritos também? Sim. Então, essa imagem distribuição global das crateras de impacto. Essa imagem é verdadeira? Sim. Se existiu uma chuva de meteoritos, quem estava na ocasião, em algum lugar aqui na Terra, se olhasse para o céu, veria isso, além de outras coisas. Então, vocês estão vendo, inclusive, aqui, ó, a Lua está aqui. Quem atraiu esses corpos para a Lua não foi ela, foi a Terra. Só que a Lua está no meio do caminho. E se você olhar para a Lua, você vai encontrar milhares de crateras de impacto. Mas por que a Terra não tem marcas? Tem. Mas na Terra tem água. E a água obliterou esse movimento catastrófico, apagou muitas marcas, muitas crateras de impacto. Mesmo assim, encontro muitas. Mas certamente a Terra foi afetada por esse grande bombardeamento. Ao mesmo tempo que as águas estavam levando os animais, depositando, estavam caindo meteoritos, e alguns desses meteoritos aconteceram com eles.
Não é difícil entender que, quando estavam caindo, muitos morreram no local de impacto e os efeitos imediatos. Se cair no mar um meteorito de 10, 15, 20 quilômetros, ele é capaz de formar mega tsunamis com quilômetros de altura. Se o Japão formou aquelas camadas de sedimento com detritos a apenas 40 metros de altura, então imagine um tsunami com 2, 3 mil metros de altura, invadindo as áreas continentais. Mortandade em massa. Só que quando os meteoritos caem, a energia cinética se transforma em energia térmica, o vulcanismo aparece em seguida. Também, sim, aí a minha área. Dediquei 12 anos da minha vida, fiz meu mestrado, doutorado em rochas ígneas, vulcânicas, aqui na região do Brasil, sul do Brasil, pegando boa parte da América do Sul, na sua porção meridional. Então, sim, meteoritos caíram em grande quantidade, vulcanismo global, caiu vulcão, a supererupção aconteceu. Em alguns momentos, a Terra se abriu em fissuras imensas e saiu lava em grande quantidade, formando o próprio leito dos oceanos. Então, o leito dos oceanos, que está embaixo das águas do Pacífico, Atlântico e Índico, são rochas vulcânicas, em áreas imensas. Então, isso também provocou mortandade em massa. Percebo que isso ocorreu simultaneamente, tudo aconteceu ao mesmo tempo. Querem a prova disso? Essas linhas vermelhas, essas manchas vermelhas, são vulcanismo que eu vou passar. Olha a área imensa. Esse aqui eu estudei. E ficar claro que existe um rastro. Quando esse vulcanismo começou, a América estava unida com a África, a América do Sul. À medida que foi se afastando, você vê o rastro deixado pelo vulcanismo, tanto aqui como aqui, mostrando que isso já foi unido. Não existia o Oceano Atlântico, não existia o Oceano Índico, apenas um grande oceano chamado de Pontalas, que talvez parte do Pacífico hoje tenha pertencido a esse oceano primitivo do passado. Muito bem. Então, eu vejo uma distribuição global das províncias ígneas, rochas vulcânicas, ou seja, eu tenho desastres naturais globais provocados por mega tsunamis, por meteoritos, por vulcanismo igualmente global. Olha essa imagem aqui. Imagina a Terra sendo castigada por meteoritos por toda parte. Olha o que aconteceu com ela. Presta atenção. Vamos esperar abrir, o planeta se abrindo, vulcanismo generalizado. Vamos ver outra vez, para vocês entenderem. Aqui no meio, rochas vulcânicas estão se formando, além dessas aqui vermelhas. Tudo aqui é vulcânico, no meio. Vamos lá então, repetir? Eu tenho Pangeia, cai meteorito aqui, cai outro aqui, cai outro aqui. Formam-se rochas vulcânicas, aqui. Cria-se uma fissura imensa aqui. E o mesmo material vermelho que está aqui é o que está aqui no meio do Oceano Atlântico. Aqui não aparece, mas é vermelho. Então eu percebo que, além de mega tsunamis, além de vulcanismo generalizado, além de impactos meteoríticos, eu tenho o quê? Uma fragmentação da camada mais periférica do globo terrestre, chamada crosta litosférica. Ela se quebra inteira, esse movimento. Imagine que desastre global foi esse. Toda a superfície da Terra foi modificada. Nada hoje é igual ao que ela foi no passado. Mudanças realmente definitivas. Então, tectônica global, que significa a fragmentação do Pangeia, e esses grandes fragmentos crustais se movimentando. Isso associado a impactos meteoríticos e supererupções vulcânicas. Isso provocou o quê? Mortandade em massa. Percebo que existem vários fatores que estão atuando ao mesmo tempo para matar o modo possível de organismos, eles serem preservados e deixando as cicatrizes, as marcas de que tudo isso realmente foi fato, ocorreu. Imagine um meteorito caindo nos mares primitivos.
gerando ondas gigantescas. Vocês estão vendo um elasmossauro surfando pela primeira e última vez na vida dele. Eu não sabia que era isso. Nunca tinha corrido isso antes. Ele está desesperado. Não está acostumado com isso. E essa onda gigantesca, vou até voltar um pouquinho aqui. Quando ela entra a uma velocidade supersônica nas áreas continentais, ela arrasta, leva tudo pela frente. Centenas de metros de material rochoso, plantas, animais, tudo é carregado, como essa imagem mostra. E ainda o fogo do meteorito que provocou esse mega tsunami, essa energia liberada, calor em grande quantidade, acaba deixando ainda marcas que estavam incandescentes ainda. E o resultado, quando você vê essas duas imagens, dá a impressão que essa bagunça aqui vai gerar fósseis colocados de qualquer jeito. Não é assim. Os geólogos sabem que quando o rio transporta água ou um tsunami ele invade uma região, a água tem uma capacidade de seleção de materiais muito grande. Materiais mais pesados descem primeiro, os mais leves ficam mais tempo flutuando. Então, de alguma forma, você tem uma certa ordem gerada mesmo através de um mega tsunami. Na hora de se depositar, você tem uma deposição mais ou menos uniforme, que nós explicamos que pode ser devido a 3 fatores. Além, realmente, dessa propriedade da água de selecionar materiais, a flutuabilidade, mobilidade diferenciada e zoneamento paleontológico tiveram seu papel fundamental para termos essa sequência mais ou menos ordenada de fósseis. Muito bem. Mega tsunamis, erosão, transporte e sedimentação catastróficos, gerando mortandade em massa e, em seguida, soterrados, pressão, temperatura mais alta, esses animais foram transformados gradualmente em fósseis. E você encontra alguns fósseis perfeitamente preservados, com características originais, matéria orgânica desses fósseis preservados. Impressionante. Agora eu vou usar um raciocínio geológico bastante, eu diria, didático e óbvio. Vamos lá? A grande catástrofe. Fenômenos globais. São 6 fenômenos que eu mostrei para vocês. Meteoritos, vulcanismo, tectônica de placas, extrema erosão, transporte e deposição de materiais, mortandade de massa. Então, você tem esses fenômenos atuando simultaneamente aqui na Terra no passado. Então, vamos começar com o impacto gigantesco de cometas e meteoritos. Geraram o quê? Supererupções vulcânicas. Também geraram fragmentação da crosta e tectônica de placas. Por sua vez, o terceiro pode ter desencadeado alguma coisa aqui, tá? Que a própria crosta se fragmentar, sai água em grande quantidade e depois lava do planeta. Tudo isso acabou gerando ação devastadora de grandes volumes de água. Um gerando outro. E todos esses 5 que aqui estão, falta o sexto. O sexto, ele acaba sendo o resultado da ação desses 5 aqui. Olha lá. 5, 4, 3, 2, 1. E mais outros fatores, todos eles levam a quê? A mortandade em massa. O pior resultado dessa catástrofe foi esse aqui. E as marcas estão aí, não tem como. Quando o geólogo vê uma cratera de impacto, ele sabe que aquilo é meteorito. Não dá para fugir. Você pode ser evolucionista, criacionista, pode ser budista, islâmico, não. São fatos. As crateras estão por toda parte, crateras de impacto. As grandes províncias ígneas, aquelas manchas vermelhas, globalmente distribuídas. E eu também vejo alguns eventos hoje que são como ecos do que ocorreu no passado. Vulcanismo, terremotos, tsunamis em menor intensidade, em menor área também, mas me faz lembrar aquilo que as camadas me contam a história. Então, quando eu olho as camadas sedimentares, como se fossem páginas de um livro, eu começo a folhear e encontrar esses fenômenos ocorrendo em toda a superfície da Terra. Não dá para fugir disso. Muito bem, vamos continuar. Hoje, então, quando eu vejo furacões, tornados
inundações, eu tenho que imaginar que no passado ocorreu hiperfuracões. Se vocês sabem hoje, se eu tiver muito vulcanismo, meteoritos caindo, a água do mar se esquentar a 50 graus Celsius, isso ocorreu no passado, eu vou ter a formação de hiperfuracões. Grandes quantidades de massas de água sobem e depois descem de maneira catastrófica. Isso ocorreu no passado. Chuvas violentíssimas ocorreram no passado, como resultado da ação de todos esses fenômenos. E as bacias se formaram, existem outros eventos. Muito bem. Tem que existir uma causa primária. Como tudo começou? Por que os meteoritos e cometas caíram? De onde eles vieram? Como tudo começou? Tem que ter uma causa primária. Eu, quando coloco esse gráfico em faculdades, universidades públicas, pelo Brasil afora, e pergunto para os jovens que estão assistindo, o que vocês acham disso aí? É difícil, porque quando você coloca essas setas aqui, os jovens, de maneira convencional, consideram isso, mas de maneira separada. Quando você mostra a lógica de eles estarem interligados, essas setas, simplesmente, elas anulam os milhões de anos. O significado delas é horas, dias, semanas e meses para obter esse resultado final. Então, vocês estão vendo aqui algo impressionante, mas para o jovem entender um pouco melhor, vamos esmiuçar isso aqui. Eu chamo isso aqui, então, se existe uma causa primária, existe um efeito de primeira ordem. Esse efeito de primeira ordem, por sua vez, se transforma numa causa de segunda ordem. Essa causa de segunda ordem gera um efeito de segunda ordem. Esse efeito de segunda ordem, por sua vez, gera uma causa de terceira ordem. E assim, relações de causa e efeito sucessivas acabam gerando esses eventos em cadeia até a sexta ordem. Bem, como já disse, essa história é contada não de maneira vazia. As marcas estão por toda a parte. E os ecos também estão aí para nos lembrar de que algo diferente ocorreu no passado. Muito bem, então eu chamo essas marcas de cicatrizes geológicas ou geocicatrizes. Aqui eu tenho uma, as crateras têm outra. Os fósseis, cada fóssil é uma geocicatriz. E também tem ecos geológicos. Eu vejo um tsunami hoje, no passado foi muito maior, aqui também. Então, geoecos, de algo terrível no passado. Bem, eu termino minha palestra, por exemplo, na Faculdade de Geologia, da Universidade de Pará, em Belém, Faculdade de Geologia, da Universidade de Aracaju, no Sergipe, e os lugares que eu estive. Eu pergunto para os alunos evolucionistas: o que vocês acham desse quadro? Faz sentido para vocês? Fazer sentido não faz, mas eles não refutam. Ficam silenciosos, alguns com raiva. Não tem como. Desses fenômenos globais, vocês estão vendo aí, esses dois são os mais importantes. São aqueles que modificaram mais, de maneira contínua. Esse e esse aqui. Esses são os mais importantes. O 4 e o 6. E você vai encontrar a causa primária é o próprio Deus. Esse está na Bíblia e esse está na Bíblia. A Bíblia precisa colocar tudo isso. Basta esses dois. Então, quem desencadeou de novo foi o próprio Deus. Agora, existem alguns cientistas tentando explicar. Quem está na posição intermediária entre a causa primária e o que ocorreu em seguida. Alguns dizem que pela equação de Bolt, um astrônomo, astrofísico, deveria existir um planeta entre Marte e Júpiter. Esse planeta realmente não existe mais. Existe um montoado de fragmentos. É o cinturão de asteroides. E esse cientista que trabalhou na NASA, o nome dele, Robert Flandern, ele diz: olha, quando eu vejo um meteorito, um cometa, é uma assinatura. O lugar de onde ele se originou é um só. É um quinto planeta que existia entre Marte e Júpiter. Ele se arrebentou, jogou fragmentos para todo o sistema solar, e eu vejo isso. Crateras de impacto não é só na Terra e na Lua. Marte, Vênus, Mercúrio também tem crateras de impacto, mostrando que realmente foi uma coisa que afetou o sistema solar. Ok? Isso ocorreu? Pode ser.
Tem evidências? Tem, mas conclusivas? Talvez não, mas não importa. Vocês estão vendo aqui um retrato científico do dilúvio. Mas por que é importante isso hoje? Como você pode dizer que a Bíblia se ajusta a esses fenômenos globais? Eu vou colocar aqui agora textos, a narrativa do dilúvio, Gênesis 7, 8. O que está em azul se refere ao quarto fenômeno. O que está em vermelho ao sexto, ou seja, água destruindo a terra e mortandade em massa. Então, preste atenção agora, a harmonia que existe ao comentarmos cientificamente esses fenômenos, vão encontrar respaldo na narrativa bíblica do dilúvio. Quer ver? Vamos lá então. Primeiro aqui, no ano 600 da Bíblia de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram. Romperam-se as fontes do abismo? Sim. Quem rompeu? Meteoritos. O que saiu? Água. Em seguida, lava. Normalmente, a água tem vindo de cima. Cometas trazendo água por fora. E mesmo, alguns imaginam, a envoltória de água que existia antes do dilúvio, que teria realmente proporcionado um clima perfeito aqui na Terra, inclusive nas regiões polares. Essa camada se precipitou, sendo realmente colapsada pelos vários meteoritos que atravessaram a atmosfera. Essa camada, inclusive. Mais um aqui, referente ao quarto fenômeno, ação devastadora de volumes de água. Predominaram as águas e cresceram sobre o móvel na terra. A arca para invulgar as águas. Agora um relacionado com mortandade em massa. Sexto fenômeno. Tudo que tinha fôlego devido em suas narinas, tudo que havia em terra seca morreu. Tudo. Isso chama-se mortandade em massa. Está na Bíblia. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. Evidências de fósseis de origem marinha estão por toda parte. As águas cobriram, elas afetaram, não passivamente, mas de maneira destrutiva, violenta, mega tsunamis. E ao final, fecharam-se as fontes do abismo e também as copas do céu e a copiosa chuva do céu se deteve. Você percebe que na coluna geológica chega uma hora que os fósseis são de origem continental. A ação da água é minimizada. Então tem um momento que a água tem um efeito, as chuvas têm um excesso, você pode verificar isso. Mais um texto bíblico que fala do sexto fenômeno global, mortandade em massa e rápido soterramento. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra. O homem, animal, os répteis e aves do céu foram extintos. A palavra extinção em massa não é moderna, é bíblica. Antes de ela ser sugerida, em 1980, por aqueles que descobriram evidências de meteoritos que destruíram os dinossauros, a Bíblia já, há mais de 1.500 anos atrás, usou essa palavra, extinção. É um termo bíblico, não é geológico, de hoje em dia. E em massa, porque todos morreram. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto aves como animais domésticos, animais selváticos, e todos os enxames de criaturas que povoam a terra, e todo homem, mortandade em massa, mais um desdobramento do sexto fenômeno geológico global. Finalmente, dilúvio termina. Aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. 1 ano e 17 dias. Quando eu vejo data aqui, 17 dias do segundo mês, não 600. 27 do segundo mês, não 600 dias. Quando eu vejo isso, eu fico espantado, porque não é apenas 12 referências a dia, mês e ano. Na narrativa bíblica do dilúvio, existem 12 referências a dia, mês e ano, diretas e indiretas. Não tem como você imaginar por 11 anos. Noé contou muito bem o tempo na arca. Então vocês viram agora a verdadeira origem dos fósseis, o título da nossa palestra. Quem são os fósseis? São vítimas preservadas da maior tragédia ambiental da história da Terra, o dilúvio de Gênesis. Mas por que esse assunto é importante hoje? Por que falar sobre isso hoje?
essa data? O que ocorreu nessa data? Qual a diferença de tempo? Opa, fecha os olhos, né? Qual a diferença de tempo entre essa e essa? 120 anos. Eu não escondi muito aqui, né? Eu posso entender. Aqui começa a pregação de lá. Aqui termina a pregação. Ele viveu aqui antes 480 anos e depois aqui 350. Ou seja, ele nasceu no ano 2900 a.C. e morreu no ano 1950, quase 1000 anos de vida. Nos dias de Noé, os dias de Noé. Quem faz a comparação na Bíblia com os dias de Noé? Quem? Quem mesmo? Jesus, Mateus 24, 37 e 39. Mas vamos ver algumas semelhanças. Convite a entrar na água. Ele convidou durante 120 anos, insistentemente. A mensagem de advertência e o juízo que veio de novo. Então, para nós nunca nos esquecermos disso, Deus permitiu que o dilúvio ocorresse de uma maneira didática. Poderia ter pego Noé e a família, levado para o céu, destruir a raça humana pervertida, voltar para a família e comprar uma terra muito boa, muito parecida com Noé ainda. Mas Deus queria que no século XXI nós hoje tivéssemos as melhores evidências que ocorreu esse fenômeno. Então, todos os fenômenos globais, todas as tragédias, deixou marcas, cicatrizes que não podem ser apagadas. Por que eu tenho que pensar sério nos dias de Noé? Por quê? Porque eu estou vivendo em tempo solene. Eu tenho que viver a vida hoje que Enoque viveu nesse período aqui, ou um pouco antes disso. Ele já estava frente aqui na terra. Então, o próprio Jesus, em São Mateus, fala: lembra-se, não se esqueça do que ocorreu no passado. Vai se repetir. Existe um começo. O grande dia da expiação. Amanhã, a mensagem de advertência. Qual é a mensagem de advertência? As 3 mensagens angélicas. O juízo será o desfecho final desse grande dia da expiação. Hoje, amanhã, dia 22 de outubro, estaremos comemorando 178 anos desse grande dia de expiação e de graça que Deus oferece à humanidade. Não se esqueça do que ocorreu aqui. Porque, da mesma forma que poucos aceitaram essa mensagem, aqui poucos não aceitaram. Infelizmente. É uma calamidade. Mas espero que você, através do exemplo, literatura, aqueles que realmente quiserem detalhes desse conteúdo, um livro da CPD publicado recentemente, A Grande Extinção em Massa, contém detalhadamente o que vocês viram hoje de maneira bem resumida. Muito bem, vou encerrar então com algumas conclusões pessoais. Você pode concordar ou não. Nesse período que estamos vivendo, o grande e solene dia de expiação, onde nosso coração deve estar contristado, buscando a Deus para ter nossa mente renovada, transformada, para estarmos em pé por ocasião do juízo, segundo a vida de Jesus. Nesse período solene, esse aqui, nós estamos hoje aqui, quando ele voltará, não sabemos, mas falta pouco. Nesse período solene, o grande dia da expiação, a partir de 1844, os cristãos criacionistas são então comissionados como anjos da esperança a levantar um lugar mais alto à bandeira do criacionismo, mediante as evidências bíblicas e científicas da criação, Gênesis 2 e do dilúvio, Gênesis 6 a 9, realçando assim a importância do criacionismo nos programas de evangelização mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Muito bem, espero que reflita um pouquinho a bondade de Deus de nos avisar. Sempre antes de um grande acontecimento, Deus avisa. Deus se manifesta de maneira especial. E se você é um cientista, ou tem um amigo cientista, fala um pouquinho sobre isso. Vocês perceberem que no criacionismo, ciência e Bíblia caminham de mãos dadas. Você consegue muito bem uma relação bastante, eu diria, harmoniosa entre o conhecimento bíblico e o conhecimento científico. Temos todos um sábado feliz. Amanhã começamos 9 da manhã e você está convidado para comparecer. Um abraço e boa noite a todos.
Muito obrigada pela palestra, tanto conhecimento abençoado pelo Senhor. Aqui é uma lembrança da Igreja ao Senhor, família, que Deus abençoe. Muito obrigada pela disponibilidade, viu? Nós queremos também agradecer a todos os irmãos da igreja, aos nossos queridos irmãos também aqui da cidade, aos nossos visitantes. Queremos dar também uma pequena lembrança e que vocês possam estar conosco, como o irmão Naor disse, amanhã também, continuando esses estudos tão preciosos para nós, a respeito desse cuidado, do amor de Deus pela humanidade. Assim, para nós encerrarmos, gostaria de convidar a todos a fechar os seus olhos para fazermos uma oração juntos. Amado Deus, querido Pai, muito obrigada, Senhor, por estes momentos tão preciosos, de tanto conhecimento da Tua Palavra, de um fato, Senhor, da história humana, que quanto cuidado que o Senhor tem por nós e que amor que o Senhor tem por todos nós. Que assim possamos, neste dia tão especial, neste sábado, continuar estudando amanhã pela manhã, o período da tarde, guiados pelo Teu Santo Espírito. Abençoa, Senhor, cada família aqui representada, que o Senhor nos leve em segurança para casa e que possamos ter esta motivação amanhã para estarmos aqui. Em nome